Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Aneurisma cerebral é uma doença grave. Apenas 2/3 dos pacientes sobrevivem, mas cerca da metade permanece com sequelas importantes que comprometem a qualidade de vida. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre aneurisma cerebral. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. André Nese. O Dr. André também é chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital São José. Dr. André, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado. Estamos prontos para responder as dúvidas e os questionamentos a respeito de aneurisma cerebral. Bem, antes de começar a nossa entrevista com o Dr. André, eu quero dizer a você que nos assiste que nós estamos tomando todos os cuidados, seguindo aí todos os protocolos de segurança, com álcool gel, máscara. O Dr. André já foi acometido com coronavírus, eu também, o Dr. André inclusive já foi vacinado, mas a gente precisa tirar a máscara nesse momento para que vocês consigam nos ouvir melhor. Dr. André, a pessoa pode nascer com aneurisma formado ou apenas nasce com tendência a formar essas dilatações nas artérias? As duas coisas são possíveis, né? O mais comum é que a pessoa não nasça com aneurisma. Mas é possível? Sim, é possível. É raro. Geralmente se desenvolve em crianças, né? Na maioria das vezes são aneurismas grandes, porque já nascem com esse problema e causam hemorragias tanto quanto em adulto. O mais habitual é que o paciente nasça com a tendência de adquirir esses aneurismas cerebrais. Então eles são adquiridos ao longo da vida. Geralmente em função de uma fragilidade na parede da artéria vascular, associado a alguns outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença ao longo da vida do paciente. Agora, doutor, quais são os sintomas mais comuns de aneurisma? Então, isso é muito importante, né? O aneurisma cerebral, quando não roto, ele não dá sintoma nenhum. Totalmente assintomático? Na grande maioria das vezes, salvo em alguns casos em que o aneurisma é muito grande e ele exerce um efeito compressivo sobre o cérebro. Ele funciona como se fosse um tumor. O aneurisma é tão grande, 3, 4, 5 centímetros, que não é o habitual, a gente chama de aneurisma gigante, e pelo volume do aneurisma e o tamanho, ela acaba comprimindo estruturas cerebrais importantes e dão sintomas compressivos, seja do cérebro, seja dos nervos. Então ele provoca alguns déficits neurológicos pela compressão. Mas o comum é não ter sintoma nenhum. Quando o paciente descobre que tem um aneurisma, é porque esse aneurisma se rompeu. Então aí nós estamos diante de uma situação bastante grave. Quais são os sintomas de um aneurisma quando rompe? Isso que é importante. Então, o clássico, o mais comum, é uma dor de cabeça insuportável. A gente classifica como uma cefaleia explosiva. Geralmente o paciente nunca sentiu uma dor de cabeça. Isso repentinamente? Repentinamente. É uma dor súbita, explosiva, de rápida progressão. Então, esse é o principal sintoma do aneurisma. Dor forte, intensa, geralmente não habitual àquela que o paciente costumeiramente tem. Ele costuma dizer, parece que rompeu alguma coisa dentro da cabeça. Foi uma dor explosiva. Esse é o principal sintoma. Junto com a dor de cabeça vem os outros comemorativos. Então o paciente pode, como a dor é muito forte, perder a consciência e desmaiar. Então tem uma dor forte, cabeça desmaia. A maioria dos pacientes, em função da dor,
tem mal-estar, náusea, vômito, acabam vomitando também. Quando a hemorragia provoca um coágulo, esse paciente pode se apresentar também com déficit em função do coágulo. Então o paciente pode ter uma fraqueza de um lado do corpo, seja do lado direito ou seja do lado esquerdo, então ele perde a força, pode ter alteração da sensibilidade também de um lado ou do outro do corpo. Os mesmos sintomas de um AVC. Pode ter dificuldade na fala, pode ter dificuldade de reconhecer as pessoas, ficar confuso, desorientado, não sabe onde é que está. E normalmente, nesses casos, a pressão sobe, o paciente vem apresentar um pico hipertensivo. Nesses casos, obviamente, a gente está diante de uma emergência médica. Esse paciente precisa, obviamente, ser encaminhado para uma urgência, uma emergência, para que sejam tomadas as devidas providências para dar seguimento ao diagnóstico e tratamento do paciente. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os diagnósticos. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. André Nese. Dr. André que também é chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital São José. A gente já volta com mais aneurisma cerebral, o assunto de hoje no Pergunte ao Doutor. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. André Nese e nós estamos falando no programa de hoje sobre aneurisma cerebral. Dr. André, nesse bloco eu te pergunto, quais são os fatores de risco para um aneurisma cerebral? Veja bem, o principal fator de risco é o fator genético, né? Aquilo que a gente herda. Então, isso é o imponderável. Então, o paciente tem histórico na família, tem pais, tios, avós com aneurisma cerebral, existe um fator genético que ele vai herdar para que ele adquira essa fragilidade da artéria na formação do aneurisma. Porém, além desse fator genético que é imutável, né, o paciente no decorrer da sua vida deve evitar os fatores de risco que contribuem para a formação do aneurisma. Quais são os fatores de risco? De um modo geral, todos os riscos que envolvem as doenças cardiovasculares. Quais são? Tabagismo é o principal dele, e faz com que há um envelhecimento precoce das artérias, favorecendo... Seria o principal vilão, digamos assim. Um deles, o principal associado à pressão alta,
ao diabetes, à dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeo elevado. Então, esses 4 fatores de risco que são adquiridos, que não são herdados, junto com o fator herdado, que se fazem o montante dos fatores de risco no desenvolvimento de qualquer doença vascular, seja ela cerebral, aneurisma cerebral, seja ela cardíaca, infarto, seja ela de vascular periférica, com trombose e outros problemas. Doutor André, uma outra questão. Quando eu devo me preocupar com o histórico familiar? Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque aneurisma incidental vão acontecer. Então, minha mãe, meu pai teve aneurisma, será que eu vou ter também? Então, quando devo me preocupar? O que nos diz a literatura médica? Quando há pelo menos 2 familiares em primeiro grau. Primeiro grau é pai e mãe, irmãos. Quando eu tenho 2 desses na família, está estabelecido que o fator genético existe naquela família. Todos os demais membros da família devem fazer a investigação preventiva para o diagnóstico de aneurisma cerebral. Agora, doutor, falando em diagnóstico, como é feito o diagnóstico de aneurisma cerebral? Então, o diagnóstico do aneurisma cerebral, ele pode ser feito de uma forma incidental, através de exames de imagem, não tem outra forma de se diagnosticar isso, seja por ressonância, seja por tomografia. Mas eu preciso de um exame específico vascular. Se eu fizer só uma tomografia de crânio, corre o risco de eu não identificar um aneurisma. Eu preciso fazer um exame específico, ou uma angiorressonância das artérias cerebrais, ou uma angiotomografia das artérias cerebrais. Então, através da ressonância ou tomografia. São exames menos invasivos. E o exame que a gente considera o padrão ouro, o melhor exame, com maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico da aneurisma cerebral, é a arteriografia cerebral. Ela é feita através de um cateterismo, assim como se faz o cateterismo cardíaco. Se faz uma punção na artéria femoral, entra um catéter através das artérias, e em vez de vir para o coração, sobe para a cabeça e analisa todas as artérias e veias do cérebro. É um exame um pouco mais invasivo, baixo risco, mas com uma maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico. Todos esses 3 métodos, eles são efetivos no diagnóstico do aneurisma cerebral. Bem, doutor André, até para o nosso telespectador entender, nós temos 2 tipos de AVCs, o isquêmico e o hemorrágico. Em qual classificação entra o aneurisma? Perfeito. Então, essas 2 divisões, elas separam 2 grandes áreas das patologias vasculares. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando a gente tem uma obstrução vascular. Essa obstrução vascular ela pode ser dada por um coágulo que soltou, seja de uma carótida entupida ou de um trombo cardíaco que se soltou e foi para o cérebro, provocando a ausência de fluxo sanguíneo cerebral numa determinada área do cérebro. Isso vai determinar uma hipoxemia cerebral, determinando uma lesão cerebral por falta de circulação, falta de oxigenação, falta de sangue. AVC isquêmico. O aneurisma cerebral é o contrário, ele não entope, ele rompe o vaso, provocando uma hemorragia cerebral. Então, AVC isquêmico, obstrução vascular. Aneurisma cerebral, AVC hemorrágico, onde há uma ruptura e um extravasamento de sangue pelo cérebro, formando coágulo ou disseminando a hemorragia ao redor do cérebro. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. André Nese, ele que também é chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital São José. O assunto do programa de hoje é aneurisma cerebral. No próximo bloco, vamos falar sobre os tratamentos. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A gente já volta.
é hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Quem diria que depois dos 80 anos, em meio a uma pandemia, eu ainda fosse pensar no futuro, de investir em novas tecnologias e me reinventar? Eu acredito que sim, que tenho saúde para ir além. E quanto mais o tempo passa, mais jovem eu me sinto, mais acolhedor, inovador e completo, mais cheio de vida. Muito prazer. Eu sou o novo Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. André Nese, ele que também é chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital São José. Dr. André, uma vez feito o diagnóstico, quais são as opções em tratamento? Então, feito o diagnóstico, nós temos duas opções de tratamento. O tratamento endovascular e o tratamento via microcirurgia craniana. A microcirurgia é um procedimento já bem estabelecido, de longa data, é o que a gente sempre fez há 40, 50 anos que se faz esse tipo de tratamento. Como é feito? Se faz uma incisão craniana, se faz um acesso cirúrgico via uma craniotomia, retira um fragmento do osso, se faz a dissecção microvascular com auxílio do microscópio, se expõe um aneurisma e se faz a obstrução desse aneurisma por fora. Então a gente tem a dilatação do aneurisma, a gente bota um grampo, um clipe, que a gente chama, um clipe metálico de titânio, que vai obstruir esse aneurisma externamente. Uma vez feito isso, não há mais risco de ruptura ou de sangramento.
Esse é o tratamento clássico tradicional. Modernamente, a gente foi se desenvolvendo através dos últimos 20 anos o tratamento endovascular. O tratamento endovascular é feito da mesma forma que se faz o cateterismo cardíaco, via punção da artéria femoral, de um modo geral, entra com um catéter, acessa o cérebro por dentro dos vasos e faz uma obstrução do aneurisma cerebral. Então, tu tem um aneurisma aqui, tu entra por dentro com um microcatéter e obstrui ele com, a gente chama de coils, que são um material específico para obstrução desse aneurisma. Uma vez obstruído o aneurisma, ele não rompe e não sangra mais. Então, essas duas formas, há estas duas formas de tratamento. O tratamento endovascular e o tratamento microcirúrgico. Quando optar por uma ou por outra? Existem vários fatores que a gente leva em consideração. A gente sempre pesa todos os fatores envolvidos, qual é o melhor risco para um procedimento e qual é o maior risco para outro procedimento, coloca isso numa balança, discute com a família e com o paciente e se decide qual é a melhor forma de tratar. De um modo em geral, o que decide qual é o melhor tratamento é o tipo de aneurisma, através dos exames complementares pré-operatórios que a gente faz, o formato dele, o tamanho, a localização, assim como o status que o paciente se encontra. Se ele tem muito fator de risco, se tem pressão alta, problema no coração, problema pulmonar, se ele está muito grave, por exemplo, o paciente tem uma hemorragia cerebral, ele é um paciente grave. Como tu disseste no primeiro bloco, há uma chance de mortalidade muito elevada, até 1/3 dos pacientes podem vir a falecer de aneurisma cerebral. Então, depende de todos esses fatores. Localização, formato, tamanho, gravidade do paciente, comorbidades, e aí se decide qual a melhor forma de tratamento. A nossa equipe já dispõe dessas duas formas de tratamento e a gente sempre opta por o melhor tratamento para o paciente, individualizando caso a caso. Agora, doutor, como é que funciona o pós-operatório? Então, os pacientes que têm uma hemorragia cerebral, eles são pacientes graves, eles precisam de um pós-operatório com cuidados específicos dentro de uma UTI que está habituada a receber esses pacientes. Tanto quando o procedimento é endovascular, quando o procedimento é aberto. De uma maneira geral, quando o paciente tem uma ruptura de aneurisma, ele permanece pelo menos 15 dias internado, até fazer o tratamento e passar a parte de convalescência e recuperação. Não necessariamente ele vai ficar todo esse período na UTI, geralmente 5, 7, 10 dias, tendo condições ele vai para o quarto, fica mais 4, 5, 6, 7 dias, e depois ele pode receber alta dentro da capacidade de como o paciente está naquele momento. Alguns vão precisar de mais cuidados em casa, outros nem tanto, conforme a evolução, cada paciente, cada caso é um caso. Bem, o doutor André é chefe do setor de neurocirurgia do Hospital São José e hoje, doutor André, o Hospital São José dispõe de um serviço de AVC de excelência, né? Sim, o hospital vem desenvolvendo, juntamente com a equipe de neurologia e neurocirurgia, protocolos que visam melhorar o atendimento da população que sofre de AVC. É importante lembrar que o AVC é uma doença tempo sensível, que a gente chama. O que é uma doença tempo sensível? Ela depende de um curto espaço de tempo para que se faça o diagnóstico e se inicie o tratamento. De um modo em geral, o paciente que tem um AVC isquêmico, que é a grande maioria dos pacientes, em torno de 80%, eles precisam ser atendidos até as primeiras 4h30 para que se faça o tratamento adequado nesse intervalo de tempo e se reduza o risco de mortalidade, sequela decorrente da AVC. Então, é muito importante que a população fique atenta aos primeiros sinais e sintomas de AVC, que são fraqueza no braço ou na perna, formigamento, desvio da boca para o lado, queda de uma pálpebra, por exemplo, alteração da visão,
alteração da sensibilidade, alteração da fala, confusão mental. Sintomas de AVC, sintomas agudos, de início súbito, denotam uma doença vascular. Então esse paciente precisa ser avaliado numa emergência o quanto antes, dentro das primeiras 4 horas e meia, para que se faça o tratamento adequado. O tempo de resposta faz toda a diferença, doutor? Sem dúvida, diminui a sequela e possibilita um tratamento de uma doença que muitas vezes é fatal. Dica valiosíssima do Dr. André, hein? Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. No programa de hoje, eu conversei com o médico neurocirurgião Dr. André Nese, ele que também é chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital São José. Dr. André, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar do programa. Estamos sempre à disposição para esclarecimento da população dentro da nossa área, naquilo que a gente pode ajudar, que é a neurocirurgia. Parabéns, sucesso, doutor. Obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.